Olá, boa noite. Todos bem-vindos. Vamos aguardando o pessoal aparecer. Olá, Luísio. Tá me ouvindo? Tá me vendo bem, Luísio? Vou mandar uns aviãozinhos aqui pro pessoal chegando. Boas noites. Boa noite, João Carlos, bem-vindo. Ok? Boa noite, Babi. Bom, vamos lá. Vamos começar. Tudo bem? Carol, bem-vinda. Giovana. Bom, vamos lá, vamos nos apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Martiele, moro em Dores de Campos, aqui no estado de Minas. Eu frequento a Casa Espírita Nosso Lar aqui na minha cidade desde 2017. Tem pouco tempo, né? Mas é o suficiente, né, para a gente já começar a se identificar com a doutrina. E eu criei essa página aqui em outubro de 2020, porque, na verdade, já vinha, né, esse ano a gente teve que parar com os encontros de estudo e tal. Eu estava com a necessidade, eu senti, mas eu não sabia o que, né, de continuar um trabalho relacionado à doutrina. Até que, acompanhando lives da Carol, do Meninas Espíritas, ela fez um desafio de 21 dias e eu comecei a acompanhar essas lives e conheci uma galera bastante interessada em também propagar a doutrina. Nós nos conhecemos mais a fundo num grupo de Telegram e dali foram surgindo algumas páginas e, como diz o nosso amigo Luiz, um boom de lives, né? Só que eu criei essa página lá em outubro com a intenção de fazer resenha de livros espíritas para incentivar as pessoas à literatura espírita, porque eu gosto muito de ler, né? Só que depois a gente vê que tem necessidades de outras ferramentas, até mesmo nas redes sociais. Mas antes eu não podia entrar com lives porque eu estava com os compromissos pessoais e agora eu já estou mais tranquila. Então resolvi começar esse projeto agora em fevereiro. São 10 domingos e levando até vocês a reflexões a respeito de algumas obras do Chico Xavier. Serão obras aleatórias e eu vou, faltando aí uns, né, lá para quinta, sexta-feira, eu vou publicar qual obra que é, já vou deixar o texto, tudo certinho. E meu convidado já entrou. Deixa eu ver se ele ainda está aqui, né? Boa noite para vocês, Neumar, Natália, Rô. Vamos procurar o nosso convidado aqui. Eu acho que ele já desistiu, viu? Não, achei. Vamos ver. Olá, Luiz. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem e você? Tudo bem também, tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos fixar o comentário aqui, né? Sinal Babi. Só para ficar bem na orelha da gente. É verdade. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Você, Natália, Carol, João Carlos, Babi, a Giovana, sua irmã, todos aí que Isso. estão aí com a gente. Boa noite, todo mundo. É o Carlos, boa noite. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje, Luiz? Olha, eu não sei nem por que você está me chamando para essa live, viu? Por quê? Porque eu Você falo já. assim, a gente é
É PhD em repetência, em tolerância e paciência. E paciência, verdade. Acho que aqui todo mundo Ah, já está bem equilibrado, né? Não precisa ouvir, né? E você? Você já Martiele, perdeu a paciência? Oi? Pode se eu já falar. perdi, Pode eu falar. falei para você, acabei de perder a paciência um pouco antes da live, por incrível que pareça. Tá vendo? Eu achei que você ia me responder como é que eu vou perder uma coisa que eu não tenho. Não tenho Mas, mesmo, infelizmente é o nosso teste, é o nosso calcanhar de Aquiles, realmente. Mas, Martiele, eu gostaria de, primeiramente, agradecer imensamente o convite que você fez para a gente estar aqui participando dessa sua primeira live. E eu fico muito feliz por você estar iniciando esse projeto, que realmente é um projeto muito bom, vai fazer muito bem para você e para todos nós, né? com É uma certeza. alegria muito grande ser o convidado, né? Que, na verdade, a gente sempre fala que a gente começou o projeto dessa live de hoje, praticamente, num bate-papo de uma live que a gente estava falando, Isso. acho que é uma live minha, né? E a gente estava Isso. comentando sobre tolerância e paciência, e aí surgiu a ideia da gente fazer um dia, e hoje eu fico muito feliz de estar, você está fazendo a live, né? Eu de ser o convidado, então agradeço o convite e a honra de ser o primeiro convidado desse projeto seu, que, se Deus quiser, vai continuar. Vai continuar, se Deus quiser. Eu até esqueci de mencionar isso. Eu participei de algumas lives aí com Babi, com Flavinha, fiz lá pela página do Augusto, pela página daqui da minha cidade, e com você também. E uma das suas lives que você estava fazendo sozinho, né? A gente começou a falar sobre esse tema de paciência e tolerância. E nós resolvemos colocar ela como a abertura, né, desse projeto. E isso eu te chamei também por isso, porque foi uma coisa que saiu de conversa nossa. E esse é um projeto de 10 domingos, mas terão outros projetos por aí, né? Vão surgindo outros projetos por aí. Pode continuar, a palavra é sua. A live é A palavra sua. é minha? A A live é live é sua. minha. É, Não sei, hoje a gente joga sempre essa bucha para os né? convidados Tá vendo? e tá vendo, né? Aquele brincadeira, né? Aquele ditado que fala que o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Com certeza. Com Então, mas certeza. esse tema realmente é muito complicado. A gente diz para o que a gente pode dizer. Não é fácil, Não. sobretudo nesses momentos que a gente está vivendo, manter a calma, manter o equilíbrio, manter a serenidade com tantas situações acontecendo, né? Cada um de nós vivendo um momento ímpar e coletivo ao mesmo tempo, né? Porque Uhum. essa pandemia ela trouxe para nós uma mudança de posicionamentos de vida e isso tirou a gente da nossa zona de conforto e colocou-nos frente a frente com a gente mesmo. E aí é Uhum. muito fácil, né? É muito fácil a gente culpar o outro. Aquela brincadeira que eu falo, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. É, Então, quem que você vai colocar a culpa da sua insatisfação, da sua intranquilidade, da tua ansiedade, da tua angústia pelos momentos que nós estamos vivendo? As pessoas estão mais próximas. é. E aí, a gente vai acumulando. Eu falo que a gente vai acumulando, e chega um momento que, como uma mola, né, como você vai pressionando uma mola, chega um ponto que ela Ela salta, né? vaza. Uhum. Então, aí a gente, infelizmente, quando você não vai controlando a pressão ao longo do período, chega um ponto que você extravasa. E aí, infelizmente, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. A gente acaba ofendendo, às vezes acaba magoando e deixa marcas, né? A gente deixa marcas das pessoas que estão mais próximas da gente. Uhum. E aí não dá que falar assim, não dá para você, como é que fala? Você der um murro na parede, por mais força que você dê, por mais que você tenha força, você vai ter ação, vai ter a reação contrária. Então você acaba por ferir. E aquilo que a gente Exatamente. sempre diz, você não dá para você sair vitorioso em qualquer discussão. Por mais simples que seja, a gente acaba se machucando, né? E aí o Uhum. nosso primeiro texto vai vir muito a calhar com essa situação, né? O texto que, por sinal, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Antes de a gente entrar no texto,
Tem a questão também global, porque a gente está na situação que a gente está hoje, porque as pessoas não tiveram paciência, não tiveram tolerância. Esperar uns poucos dias para continuar a vida, né, enquanto um ou outro não espera, a bola de neve está desse tamanho que está hoje. Né? Sim. É o que o planeta está precisando, a gente como indivíduo e o planeta como um todo está precisando muito disso. E como a nossa boca fica perto dos nossos ouvidos, a gente é que precisa ouvir primeiro para depois passar para os outros, né? E a duro é assim, né? O duro que eu falo. Quando a gente aqui está falando, a nossa responsabilidade é maior, né? Uhum. Não dá para a gente negar a ignorância. Você acabou de falar. Você acha que você foi um mero repetidor do que está no livro? Não, nós temos responsabilidade muito grande. Então, precisamos dar o exemplo do que a gente fala, né? Porque eu falo sempre, né? Aquilo que eu brinco. É fácil. Eu gostaria de ser 24 horas o que eu sou nas lives. Uhum. Que bom, né? Que beleza que seria, né? Mas, infelizmente... Assim, não dá. Então, vamos nos textos, nas bases, né? Na base. Nas bases. Eu peguei aqui o conceito das palavras paciência e tolerância. Você prefere que eu leia antes, né? Sim, é bom, encaixar. Paciência. Paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado ao longo do tempo. Consiste, basicamente, na tolerância a erros ou fatos indesejados. Ou seja, a palavra paciência e tolerância tem ligação, mas tem significados diferentes. E é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem. E de persistir numa atividade difícil, mantendo a ação tranquila. Capacidade de ouvir alguém com calma, atenção, sem ter pressa, e capacidade de se libertar da ansiedade. Esse é o conceito de paciência. Agora, o conceito de tolerância. O conceito de tolerância ele é mais abrangente. Eu deixei aqui para a gente saber que ele vai muito além disso que nós vamos falar aqui. Mas para a gente se ater só nessa questão que tem ligação com a paciência. A tolerância ela vem do latim tolerantia, constância em sofrer. Olha só. É um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Então, ela abrange muita coisa. E do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou outro grupo social. E tem atitudes diferentes das que são as normais, entre aspas, do seu próprio grupo. Assim, a partir da tolerância, é garantida a aceitação das diferenças sociais e a liberdade de expressão. Aí entra a liberdade de expressão, que é uma coisa que a gente também tem que aprender a controlar. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com tal valor, pois é dado o respeito de discordar. Esses são os conceitos que a gente trouxe e nós vamos nos ater aqui apenas ao nosso assunto espiritual. Eu lembrei de uma situação, né? A parte da tolerância é mais ou menos assim: posso não concordar exatamente com nada do que você disser, ou que você pensar, mas eu defenderei até o último fim, até o último momento, a liberdade de você expressar aquilo que você está dizendo, aquilo que você pensa. Né? Esse eu acho que é o conceito mais amplo, né, que a gente poderia colocar da tolerância. Né? Isso. O respeito e a liberdade de expressão. Então, posso ir para o Evangelho? Pode, fica à vontade. A live é sua. Bom, a live é minha, né? Babi que gosta de falar isso. Eu aprendi com ela, tá vendo? Que bom, você já está craque já. Na verdade, essa passagem que eu vou fazer a leitura, ela está contida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha só. Ser brando e pacífico, aquilo que eu falo. Eu recomendo aqueles que tiverem oportunidade de assistir uma live que o Simão Pedro de Lima fez agora no Céu Virtual de Uberlândia, onde ele vai escalonando todos os degraus das bem-aventuranças. Ele coloca que você ser brando e pacífico
está muito longe ainda da gente ser pacificador. Uhum. O pacificador é aquela pessoa que já atingiu todos os degraus das bem-aventuranças. Então, este conceito, né, que nós vamos estar lendo exatamente sobre brandos e pacíficos, está dentro desse preceito que está contido o texto que eu vou ler agora. Acho que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente relembrar essa parte. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória de um céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Aí vem a frase ímpar dessa mensagem. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos e nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo, mas mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que vos penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Certo. Esse parágrafo que você leu antes aí, que começa com a vida é difícil, bem eu sei. Eu acho que ele fala uma coisa muito importante que a gente precisa prestar atenção no que é essencial na vida da gente. Porque quando a gente começa a parar as arestas, as coisas vão ficando mais fácil sim, entre aspas, né? Vão ficando mais leves e com isso vão ficando mais, a gente consegue ter mais tolerância, ter mais paciência, ter mais leveza para levar as coisas, para entender, para controlar as emoções, no caso. A ansiedade que a gente costuma ter. Então é importante a gente saber distinguir o que é essencial na vida da gente. Certo? É isso aí. Cumprimentar a Carla Rossana, que acabou de entrar, o Jorge Miastiro, a Lúcia, deixa eu ver quem mais. Rusen, conhece o Rusen? Conheço, o Rusen é daqui da minha cidade, ele frequenta a mesma casa que eu. Ah, que legal, seja bem-vindo. O Jorge Miastiro, o Vitor também. O Vitor falou que estava criando a arte do seu evangelho, que fiz hoje, atrasado. A Bruna também chegou. Sejam bem-vindos. Eu estava pensando uma coisa aqui também nessa passagem, né? Que quando ele fala assim, que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a frente à fronte. Então é mais ou menos assim, se você tiver que carregar um peso e tiver que subir uma montanha, quanto mais a gente vai subindo, mais parece que ele vai ficando pesado. Seja pelo cansaço, seja pela dificuldade da subida, seja também porque a gente vai, né, as nossas forças vão se esvaindo. Mas se a gente ficar com aquele peso que a gente tem que carregar olhando para o chão, ele vai parecer cada vez mais pesado. Se a gente olhar para o alto, pedir forças à espiritualidade, com certeza a gente vai conseguir subir com menos peso, com menos não, pelo amor de Deus, com menos, mais uma para as minhas memes. Isso. Eu estava falando, aí já perdi até o raciocínio, mostre completo aí. Então vamos, aqui o João até comentou aqui, ó, ao aparar as arestas, que eu disse, tem o mesmo significado de fardo leve é olhar para o alto. A gente olha para o alto e
esquece o resto que está em nossa volta. É a mesma É coisa verdade. que a gente pegar o que é essencial e o resto a gente deixa, porque quanto mais leve for, melhor para a gente caminhar. E você estava dizendo, Isto é. né, que olhar para frente a gente ainda corre o risco de ver ao redor, né? Olhar para cima já é menos arriscado. Sim. E aí vamos para o próximo texto. Eu estou pensando assim pelo horário para a gente, né, conseguir comentar os textos sem que a gente extrapole, né? Sem o Instagram, mandar a gente embora antes da hora, né? Pois não, agora a primeira mensagem é sua. Nós vamos alternar? Como que a gente vai fazer? Vamos alternar. Alternando, né? Sim. Nós vamos agora no texto impaciência. A gente pegou o contrário para a gente poder entender o que é a paciência. Um texto de Chico, um livro, lá no final a gente vai falar qual livro que a gente tirou. Impaciência. Sempre que se faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para que não se dificulte o caminho para frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Então, nas nossas orações, a gente pede, né, a gente já tem esse hábito de pedir paciência, e eu acredito que se a gente ficar pedindo muita paciência, a gente vai ter muito motivo para a gente exercer a paciência. Então, é melhor a gente já exercer a paciência dentro do que a gente tem e pedir sabedoria para lidar com as situações. Porque a impaciência, ela não resolve nada. Né? A gente ter pressa para as coisas se resolverem, para as coisas serem do jeito que a gente quer que seja, não adianta nada. Se não vir da gente. Você quer continuar? E lembrando que, na verdade, as coisas acontecem não no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. No tempo de Deus. E a gente é muito ansioso. A gente quer que as coisas se resolvam daquele jeito, daquela forma, no momento que a gente acha certo. Mas Deus coloca para nós exatamente no momento que é. Exatamente. Não no momento que a gente quer. E achei tão importante isso, Martielli, que ele fala assim, ó, sempre que te faça possível. Ele não coloca para a gente de uma forma... impositiva. Vamos supor, impositiva, exatamente. Sempre que te faça possível, porque ele sabe das nossas dificuldades de encarnados. Mas ele coloca uma recomendação importante. Pede aos céus que te fortaleça com paciência, para que não te dificulte o caminho à frente. Porque se a gente não tiver paciência, o que vai acontecer? Vai ficar pior a nossa caminhada. A gente não consegue Flavinha reagir. Acabou de chegar. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda. Bem-vinda. E ele coloca aqui, que nem você falou, né? A impaciência não te serve para nada, quer dizer. Mas ao contrário, essa precipitação vai criar obstáculos que você não necessitava. Então, por exemplo, aconteceu comigo. Se eu tive um problema, que eu perdi a paciência, que eu discuti por alguma questão, o que acontece? Se eu já tinha um problema, eu acabei tendo dois. Porque você tinha, além daquilo que você tinha, você acabou tendo um outro problema para você equacionar depois. Então, ficou pior. Né? Não resolve nada. Você cria mais um. Mais um. Você vai acumulando problemas, na verdade. Né? Você, como um imã, que você fala, pô, eu não tinha isso, mas você começa a receber. Por isso que a vigilância é importante. E cuidado, viu, gente? Eu falo para vocês, cuidado com as horas vazias. As horas vazias fazem muito mal para a gente. Você tá com aquela hora, sabe quem fazer? Ou se não tiver nenhuma live de algum... Normalmente sempre tem lives, né? Live. Se não tiver nenhuma live, pega um livro para ler, começa a ler, se concentra. Cuidado com as horas vazias, viu, gente? Cuidado. Por causa das horas vazias que às vezes a gente acaba sendo induzido pela nossa invigilância a entrar em fria. Mais ou menos isso. Eu vou agora a minha vez, né? Isso. Se te aborreces por doença, seja em ti ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços que porventura te encontres.
Essa questão da doença é muito interessante. Claro, ninguém gosta de estar doente, seja na gente ou seja alguém da família. Mas isso nos desarmoniza, porque você está dentro de uma situação e alguém fica doente por alguma situação, né? E aí você vai ficar impaciente. O que vai acontecer? Além de você não resolver o problema da pessoa, você vai deixar ela mais agoniada, mais preocupada, e que ele fala, vai aumentar os tropeços que você tinha que viver. E você tem que manter a calma. É como, por exemplo, quando você fala de um médico. Se você vai ao médico e você está passando por um problema ali, você quer aquele médico que seja profissional ou aquele que viva o problema que você está vivendo? Ele vai se desesperar? Não. Ele tem que ser calmo, frio, para resolver aquele problema. Então é mais ou menos isso que eu entendi dessa mensagem, essa frase. Isso, até porque o corpo cansa, seja para quem está doente, seja para quem está cuidando do doente. Então, se você cansa o corpo e ainda cansa a mente, né, o fardo só aumenta. Sim. Agora sou eu? Sim. Se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Nesse caso, você é um desempregado. Nós estamos num momento aqui que as pessoas não é só desempregado, mas tem aqueles que diminuíram sua receita, aquelas pessoas que teve que diminuir as horas de trabalho, e isso causa uma ansiedade, uma preocupação bem, né, é até normal, a gente entende. Mas, em caso de procurar novos clientes ou procurar um emprego, se você não tiver, né, o jogo de cintura ali de saber esperar o momento certo, não vai adiantar nada também. Porque ninguém quer contratar alguém ansioso demais. E é claro que a gente tem que fazer acontecer as coisas, né? Ficar esperando cair do céu, né? Mas saber também, compreender também o momento oportuno de tomar alguma atitude. E saber esperar, né? Às vezes agora não dá, mas daqui uns dias tem como resolver. É isso aí. Agora eu vou para a próxima, que é muito... Os parágrafos pequenos. Pequenos, mas muito profundos. Muito isso que a gente quer deixar bem claro, né? Tem objetivos, né? Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirá daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldades em derredor de ti. Então imagina, você chega na sua casa impaciente com uma determinada situação, porque está acontecendo determinada coisa, e aí, o que acontece? Você criou uma desarmonia. Criou essa desarmonia que, então, as pessoas, às vezes, aí já ficam reacionários, já reagem. Porque você não teve a capacidade de colocar de uma forma calma, ponderada, aquilo que você tinha que colocar. Porque se você coloca de uma forma ansiosa, querendo resolver rapidamente uma questão, a primeira reação da pessoa, às vezes, é, né, reagir. Ela reage de forma contrária àquilo que você está querendo colocar. Então, tenta, às vezes, colocar de uma forma mais calma, mas com mais tranquilidade, tentar ver o lado da outra pessoa antes de você querer impor a sua opinião, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Não existe qual que é a verdade certa. A minha verdade, a sua ou a real? A real. Cada um de nós tem a nossa verdade, né? Cada um de nós trazemos a nossa visão. É como olhar, se você estiver olhando um número, vamos supor, o número 6, se você estiver de um lado, você vai ver o número 6. Eu estou vendo o número 9. E é o mesmo desenho. Então, é uma questão de ponto de vista, né? E cada um tem o seu ritmo, cada um tem seu tempo também, né? Sim. De assimilar as coisas. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Tem muito a ver também com a questão do... A gente pode colocar também isso aqui na questão profissional. A pessoa que está num cargo que não está satisfeito, mas ela quer subir, ou ela quer fazer uma transição de carreira, não sei, tem que ter um pouco de calma também, que as coisas não acontecem assim do dia para a noite. E tem que ter uma preparação, né?
Não adianta você chegar lá e pedir para subir de cargo, ou pedir um aumento sem se preparar, né? Sem se qualificar para isso, ou sem mostrar que você tem essa capacidade. Então, tudo demanda tempo. Sabendo esperar, consegue. Sabendo o que quer. Isso é verdade. Também, para forçar uma situação, você acha assim, eu estou em condição de ser promovido. A gente pode achar, mas será que o seu chefe, seu patrão, acha? Ou ele tem condição de te promover? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Fazer aquilo que a gente fala, né? É a empatia, né? Você colocar-se no lugar do outro para você ter a visão, né? Porque a gente, como empregado, você quer ganhar mais, você quer ser promovido, você quer isso, você quer aquilo. E às vezes o patrão não te acha que você está tão capacitado. Então a gente tem que também esperar, fazer a nossa parte e esperar o momento certo, né? Para as coisas acontecerem. Exatamente. Sara Carolina, bem-vinda. Conhece ela também? Não, conhecendo agora. Não? Não. Então seja bem-vinda, Sara. Estamos fazendo a live de estreia do canal Pelo Espiritize com a nossa Martiele e vai fazer lives todos os domingos às 9 da noite. 9 horas. Olha só agora, se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso, dos mais simples, talvez te transformes em motivação para a delinquência. Então, né, o João Carlos falou mais de 30 anos com essa impressão. Qual a impressão? Então ele foi paciente. 30 anos. Que bom, João Carlos. Ô, João Carlos, eu sei que tinha que estar na live então, não eu, hein? Acho que nem você, Martiele. Eu também, com certeza. Chamar ele para conversar aqui, porque... Vamos pôr o João Carlos e a Flavinha, pronto. A Flavinha disse que a paciência calma em pessoa. A Flavinha falou que nunca pediu aumento ou promoção. Então, assim, gente, aqui... Mas é bom dar risada, né? O riso deixa a gente mais leve, né? Tira aquele peso. Mais descontraído, com certeza. Por maiores sejam as dificuldades, sorria, né? Isso. Pelo menos a gente... Tá vendo? O João Carlos fez a gente sair do sério. A gente falou que a gente ia fazer uma live para dar risada, né, Martiele? Dar risada o tempo todo. E não tava. O João Carlos falou que ele merecia ser promovido. Então. Ele foi tão paciente que ele ficou mais de 30 anos, tá vendo? Ele agora é PhD em paciente. João Carlos. Você que devia estar aqui, João Carlos, dando aula para nós. Não, a gente está falando do quê? Daquilo que a gente não é? Então. Falar do que a gente não é difícil. É claro. Agora ele já foi promovido a PhD em paciência. Olha só, o João Carlos falou que é bem paciente. A Flavinha está dizendo que ela na live ela é a serenidade em pessoa. Parece que é mesmo pela live, parece que é. E a calma, né? Aquela calma, aquela tranquilidade. Aquela voz tranquila. Tá vendo, gente? Que bom, vocês fizeram eu dar risada e a Martiele também. A Babi também. A Babi. A Babi é especialista também. Eu fiquei impressionado com a live dela. Aqueles coraçõezinhos dela me deixam. Quando ela manda os desenhos, quando ela manda umas figurinhas com a menininha agitada, falando, Babi, para com essa figurinha que me dá crise de labirintite. E aqueles coraçõezinhos dela tá... A Babi já mora num lugar que favorece a pessoa ter calma, né? Na praia, ela mora na praia. Ela tem a Babi mora na beira da praia, assim, olha. Então. Não tem preocupação. Já favorece. O vídeo está falando evangelho com alegria. Isso que é bom, viu? Ô Martiele, acho que a gente precisa mudar esses temas, viu? A gente tem que começar a falar da alegria, da felicidade, da paz de espírito. Isso vai vir, com certeza vai aparecer. A gente pegou um tema muito difícil pra gente, pelo menos pra mim, viu? Olha, pra mim também. Pode ter certeza. Pra todo mundo. Só o João que não. Só o João Carlos que é. Quem é PhD, ele é o verdadeiro PhD em paciência e tolerância. Ele é.
Sem dúvida. A gente é irrepetência, né? Intolerância e paciência. Já somos repetentes, estamos aqui encarnados há não sei quantas, né? Encarnações para tentar adquirir. E aquele filme, né? Que o Morgan Freeman fala, né? Acho que é o Todo-Poderoso. Ele fala assim, quando você pede paciência, Deus te dá a paciência ou a oportunidade de você exercer a paciência. É esse que é o problema. Então, cuidado com os nossos desejos, viu? Eles acabam acontecendo. Isso. A Babi falou, isso é piada, que ela mora perto das flores, pede frutas, uma maravilha. Os cachorros, os gatos querendo participar da live. Faz parte disso. Já interagem com a gente. Isso. Mas voltando à nossa intemperança, né? Intemperança mental, é perder a serenidade, perder o equilíbrio. E às vezes, quando você perde a paciência, você se transforma. E quando eu acho uma coisa muito interessante, que quando a gente perde essa paciência, a gente entra naquela crise, a gente precisava ser filmado para a gente ver. Porque quando você vê uma outra pessoa perdendo, né, a paciência, se gritando, dando show, às vezes você vê muitas discussões, muitas brigas, você fala, nossa, que atitude selvagem, que atitude, né, da idade das cavernas, e quando você vê o outro fazendo, e quando a gente se vê naquela situação, a gente tinha que ser filmado para a gente olhar quão ridículo a gente é quando a gente parte para esse tipo de coisa, e a pessoa chega a motivação para delinquência, você às vezes ia para as vias de fato, a brigar com uma pessoa, então precisamos cuidar. Isso, no caso, você se compara com outra pessoa e gera aquele inveja, ciúme, né, ganância, o fato só de você se comparar com outra pessoa, isso aí já pode virar uma reação extrema violência contra outra pessoa por causa da falta de paciência. Vai lá então que o nosso tempo está passando. Passa tão depressa, né? Que coisa. Passa, a gente nem percebe. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Ou seja, a gente não tem que preocupar com aquela situação, porque ela vai passar, a gente vai receber a ajuda que precisa, mesmo assim a gente preocupa, né? Aquilo que não está no controle da gente, tem coisa que a gente pode controlar, aquilo que está, né, por fora, aquilo externo, a gente não consegue controlar. Mas Deus não deixa as coisas virarem, né, turbulência. Então, se está bagunçado naquele momento, é porque vai vir a organização logo em seguida. E a gente tem que saber entender isso. Né? No tempo certo vem o que a gente precisa. E manter a serenidade até esse momento. E pode falar o próximo, que acho que está na sequência até. Certo. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. Exatamente. Quando a gente está nessa confusão, que está acontecendo coisas que você não, lógico, não planeja, né? Uma bagunça mesmo, né? Uma verdadeira, aquilo que está te causando ansiedade, aquilo que você não sabe como resolver, de repente você não consegue resolver, e uma coisa externa mesmo, e aquilo vai ser resolvido, porque se aconteceu, porque teve uma razão de acontecer, e vai ser resolvido. A gente precisa ter a serenidade, a calma necessária até o momento em que aquilo estiver resolvido. Eu estava olhando para o lado que eu vi o comentário da Babi aqui, que ela falou que antes ela explodia ao ponto de jogar objetos. Nossa! Mas hoje quero as pessoas nos objetos. Brincadeira, estou bem melhor. Hoje já consigo silenciar nas horas do silêncio. Realmente, gente, a gente não dá para julgar. Não dá para julgar as pessoas, porque a gente não sabe ao ponto que a gente pode chegar de ponto de perder a paciência. Por isso que é importante a gente manter a calma, estar tranquilo, dentro do possível, né? A gente sabe. Flavinha falou, respirar fundo, né? Isso. O Augusto entrou aí pelo Y Espírita. Isso. Bem-vindo, Augusto. Vamos lá, então, né? Isso, pode continuar. A paz em ti será paz nos outros. E todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo o melhor. Bom, se a gente quer paz,
não dá para a gente querer a paz atormentando ou tirando a paz, a tranquilidade, a serenidade dos outros. Então é muito importante que a nossa paz possa refletir nos outros, que você possa dar tranquilidade, você possa dar serenidade para o outro, porque o outro estando em paz, a paz do outro transmite para você. E aliás, Jesus, o que ele sempre falava quando entrava numa casa? Quando entrardes numa casa, dizei antes, a paz seja nesta casa. Uhum. Por quê? Se aquela casa for digna da sua paz, ela entrará e tomará conta dos aposentos. Se ela não for digna da sua paz, ela volta para você. Então, lembrarmos dessa questão, e toda vez que você entrar numa casa, seja na sua principalmente, ou de alguém, pense nisso, a paz seja nesta casa, como recomendou Jesus. Exatamente. E aí, para a gente finalizar, né, graças ao João Carlos, né, sorri ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Então, o sorriso, realmente, ele é a melhor forma da gente vencer a impaciência, a intolerância, vencer aquelas situações difíceis. E eu já falei, o Betinho até fez uma live muito interessante sobre isso, onde ele ensinava a gente a sorrir, a controlar o riso, e depois você dava aquele sorriso. Tira você daquela situação de angústia, Então, procurar sorrir, procurar aquilo que eu falo, né? Chega de manhã, acorda, às vezes não está não tá legal, mas vai lá no espelho e faça uma declaração de amor por você, para você, né? Fala que você se ama, você é uma pessoa linda, maravilhosa, porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus, né? Faz isso. Ajuda bastante. Você pode ajuda bastante. Você já fez, né? Já. Quase todo dia. Que bom. É aquela pessoa que você tem que se amar, quer amar. É aquela que está ali, na sua frente. Quando você aprende a se amar, você começa a aprender a amar o próximo. A amar aqueles que estão ao seu lado. Exatamente. E, como diz a Flavinha aqui, não um sorriso de nervoso, aí não, né? Não. Tem que ser um sorriso de alegria mesmo. De nervoso, de vez em quando ele vem também, mas aí faz parte. Vamos entrar aqui na tolerância. E tolerância mútua. Tolerância mútua. Porque a gente fala que a gente vai tolerar o outro, mas o outro também nos tolera constantemente. Constantemente. A gente esqueceu de comentar uma coisa, que lá no filme Nosso Lar também, é coisa do Chico. Se a pessoa está muito agitada, um copinho de água. Você tá no copinho de água aí. Tá certo. Quase que eu engasgo com a água. Aí já não é culpa minha. Eu fui tomar água porque eu lembrei exatamente disso. Então, é assim. Tolerância mútua, vamos começar aqui. Referimos-nos frequentemente à necessidade de perdoar aos outros, acomodando-nos à situação de vítima. Entretanto, é raro nos colocarmos na posição das criaturas que precisam da tolerância alheia. Isso aí a gente estava conversando outro dia, que a gente também pode ser aquele ponto que as pessoas precisam tolerar. Pode ser não, a gente sempre é, né? A água do Luiz está meio cheia. Quem falou? Babi. Está meio cheia. Babi, tá aqui, ó. Tá meio cheia ou meio vazia? Tá meio cheia ou meio vazia? Depende. Depende do ponto de vista. Então, assim, não é só a gente tolerar os outros, não. A gente depende muito das pessoas tolerarem a gente também. Sim. Né? É um conceito. Eu acredito que, na realidade, a gente precisa muito mais da tolerância do outro em relação a gente do que a gente tolerar. É que a gente não tem paciência de tolerar, então a gente já explode rapidamente. E o outro que fique com a fumaça, com a explosão como um todo, né? Isso. E depois até você conseguir que aquela poeira baixe, serene, leva um bom tempo. Então, boa noite, Marcos. Lembrar até dessa questão da tolerância, aquela passagem do Chico, né? Que a mulher chegou pro Chico e falava, ai, Chico, eu não aguento meu marido. Eu não aguento meu marido. E o Chico, minha filha, tolere, tenha paciência.
E foi passando. Cada vez que ela encontrava o Chico, Chico, eu não aguento. Tenha tolerância, minha filha, tenha tolerância. Aí um dia ela chega toda alegre pro Chico e fala, Chico, meu marido morreu. Pronto, cumpri a minha missão. Já não devo mais nada, tolerei do jeito que você falou. Ele falou, minha filha, realmente. Tolerou, né? Você cumpriu uma parte da sua missão. Você, nessa encarnação, você aprendeu a tolerar. Agora você vai voltar com ele numa outra encarnação para aprender a amar. Coitada. E assim somos nós. Então, né? não é fácil, não. Não. Aí ele vai continuar essa mensagem dizendo assim, em semelhantes situações, nos aparecem vezes e vezes, olha só, vezes e vezes, você que é das exatas, né? Quase sempre, sem que nos apercebamos disso conscientemente. Então ele está dizendo que essa situação vai acontecer de diversas formas, muitas vezes. Isso acontece quando? Quando nos distraímos a ponto de esquecer as próprias obrigações. Então cuidado, não andemos distraídos. Tinha uma senhora que era dirigente de uma casa espírita aqui em Araraquara, que ela veio desencarnar esse ano, que passou. E ela falava sempre assim, não andemos distraídos. A gente tem que estar sempre com o pensamento firme, tomando cuidado dos nossos pensamentos. Então, não se distraia, fique firme, não ande distraído. Por exemplo, que nem o pessoal que mora numa cidade grande, dá para você andar distraído assim, carregando carteira no bolso, celular assim, andando despercebido? Não, você tem que estar atento. Então, esse mesmo cuidado a gente tem que estar. A gente tem que estar atento 24 horas por dia. Então, volto aqui àquela questão, cuidado com as horas vazias. Horas vazias é andar distraído, andar despreocupado. Então, cuidado dos nossos fins de semana, principalmente quando a gente relaxa um pouco. Esse relaxamento ele é bom? Sim, mas tem que estar centrado, fazendo alguma coisa de útil. Senão você E foca no essencial. acaba... Exatamente. Distraindo. Sou eu agora? Sim. A distração, com cuidado. Quando largamos os encargos que assumimos, sem pensar que sobrecarregamos os ombros alheios. Lembra aquela história do saco de cimento que a gente estava conversando outro dia? Sim. Você me perguntou se eu te ajudaria a carregar um saco de cimento? Sim. Eu te respondi. Se eu tirasse o cimento e carregasse o saco vazio, não vou. Exatamente, a gente não pode ser assim, né? Nós temos nós dois fazemos um serviço de transporte de pianos, tá? Então, quando você tem um serviço desse tipo, não queira você carregar o banquinho. Percebe? Então, procure fazer a sua parte daquele serviço que lhe compete, porque se você não fizer, vai sobrar para o outro. Então, é muito importante. Se você assumiu o encargo, como, por exemplo, você assumiu o encargo, né, de fazer 10 lives, 10 domingos. Você não assumiu de vou fazer todo domingo, até o fim do ano. Não, você assumiu 10, então assume esses encargos. E quando você abre, você não corresponde aquilo, vai sobrar para alguém, né? Exatamente. Eu vou dar sequência, lembrando, estou correndo um pouquinho por causa do horário. Passou muito rápido. Quando estamos apreensivos ou tensos e arremetendo-nos sobre os que nos cercam, qual se fossem culpados de nossas tribulações. Exatamente aquilo que a gente já falou. A gente está apreensivo, está tenso, a gente já joga a culpa no outro. Por quê? Como se eles fossem culpados pela nossa tensão, pela nossa ansiedade, pela nossa apreensão. Então, cuidado de não querer transferir para o outro aquilo que é competência nossa. Julgar, culpar o outro, né? Exatamente. Quando aderimos ao boato, prejudicando pessoas ou envenenando acontecimentos, as fofocas. Exatamente. Fugir dessas conversinhas é muito importante. De repente, até amenizar, se puder. Agora também uma outra situação ruim, né? Quando arremessamos as farpas vibratórias da crítica negativa sobre os nossos irmãos, às vezes, até mesmo, sem lhes conhecer a intimidade.
Então você não conhece o que a pessoa está passando e você já vai, né, julgando, já vai sentenciando, você vai criticando a atitude das pessoas sem conhecer o que a pessoa está passando, as dificuldades que representa para ela, né? Então, cuidado com... Mesmo a crítica construtiva, cuidado, porque ela pode estar imbuída de uma pequena gota de veneno ali. Não, eu estou fazendo uma observação construtiva a seu respeito, viu? Não me entenda mal, mas estou falando só um ponto que eu achei interessante, que você poderia mudar desse lado. Um ponto mas bem veio pontual. é um ponto bem pontual, como a Babi gosta que eu fale. Isso. E aí você coloca uma gotinha de veneno naquela sua crítica construtiva. Cuidado com isso, né? Vamos lá. Então. Quando nos rendemos às tentações do ciúme e do egoísmo, né? Tudo isso é falta de tolerância, porque todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer, de ir aonde quer, de se relacionar com quem quer. Não é, a gente não tem que ficar manipulando, controlando as pessoas. Né? Sim. E nada, nem objeto, nem pessoas, nem nada é unicamente nosso. Aliás, nada é nosso, né? Nós pertencemos. Nem o nosso corpo. Nem o nosso corpo. Nem o corpo. Então, a liberdade é muito importante e ela merece ser respeitada. E olha outra questão aqui. Ou quando estendemos queixas e lamentações, complicando os problemas. Ninguém gosta de uma pessoa que fica só reclamando, só queixando, só se lamentando. É difícil. E lá vem ele de novo com aquela lamentação, com aquela lamúria, com aquela... Então, mesma conversa. A mesma conversa. A gente tem que ter a paciência, tem que ter a tolerância quando a pessoa chega para a gente. Mas não sejamos nós aqueles que vamos nos queixar, nos lamentar. E é muito comum a gente, de repente, estar se queixando. E isso acaba virando vício. Se queixar e se lamentar acaba virando um vício e a gente não percebe. A gente acha que os vícios são apenas aqueles vícios como a bebida, o cigarro, até as drogas. Não, a gente traz outro tipo de vícios que são muito mais difíceis de largar e da gente tomar consciência que a gente traz esses vícios enraizados dentro de nós. Isso. E você já reparou que a pessoa, quando ela foca muito na reclamação, ela foca no problema e ela esquece de focar na solução? Sim. Ela fica rodando em círculo. Fica só rodando, não resolve. Aí aquilo não acaba e a vida passa e a pessoa não vive. A gente precisa, depois de terminar essa live, ouvi-la novamente. Viu? Porque eu falo assim, não só para a gente fazer a verificação que normalmente a gente faz, mas para que a gente possa ouvir novamente o que a gente está falando. A gente precisa ouvir de uma outra forma. Né? Interessante isso. Pode ir, então. Observando o assunto em sã consciência, conquanto nos reconheçamos no domínio do óbvio, convém registrar que não somente necessitamos de desculpar os outros, mas também precisamos ser perdoados. Porquanto, se hoje nos cabe doar o apoio da tolerância, a benefício daqueles que compartilham a vida, é possível que amanhã surja para nós a necessidade de receber. É o que a gente falou lá no início. Nós também precisamos da tolerância e da paciência do outro. Em toda e qualquer circunstância, conserva a consciência tranquila, porquanto, desse modo, a paz, expressando alicerce, é uma luz que estará sempre dentro de ti. Então, quanto mais a gente manter a calma, porque isso aí é um exercício mesmo, isso aí não é uma coisa que vem na gente. Assim. Tem gente que tem mais facilidade, mas é um exercício. Quanto mais a gente pratica, mais a gente fica com mais habilidade, né? Mais a gente fica craque nisso. E quanto mais calmo, mais a paz reina dentro da gente e a gente consegue, de repente, passar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Certo? Que interessante. É isso mesmo. Nós estamos com um tempo bem corrido aqui. Nós usamos o livro Paciência, do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e Emmanuel. Eu vou convidar você, Luiz, para fazer a oração final, a prece final hoje. Faz sim. Eu quero saber depois o que o João está falando, um meme para mim, eu não sei o que ele quer dizer com isso. O meme meu ou meme seu? Não sei, só se tiver meme seu. É um meme para Marte, mas eu não sei qual seria esse meme. Ô, João, depois você manda aí que a gente faz uma figurinha com o meme dela, porque os nossos já tem. Já está todo mundo de meme, falta só eu.
Eu agradeço vocês, todos que estiveram aqui. Agradeço a paciência, a tolerância com a gente esse tempo todo. Obrigada mesmo. Espero ter ajudado, né? Que a gente tenha conseguido levar a mensagem até todos vocês. E a hora que vocês precisarem lembrar delas, vocês lembrem direitinho do que a gente está falando aqui. Depois eu e ele vamos assistir a live de novo, para a gente poder lembrar também. E tem algum comentário que a gente deixou de ler, Luiz? Acho que não, né? Acho que não. Pelo menos porque eu passei rapidamente. Que aí eu coloquei também pelo outro meu perfil, mas não reparei, não. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct, que a gente responde. E se a gente souber, né? Se a gente souber, se a gente não souber, a gente procura ajuda e responde também, não tem? A gente pesquisa, a gente resolve qualquer coisa. E o projeto vai continuar, hoje é só a primeira, né? Só a live de abertura. Domingo que vem a gente continua, né? A gente vai dando sequência. E eu vou, como eu falei antes, eu vou publicar mais no final da semana o texto. E eu nem sempre, não sei se vai dar tempo da gente ficar lendo textos aqui, né? Às vezes o texto é muito grande, então eu ponho lá para vocês lerem e depois a gente comenta aqui. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E a Luísa, a prece é sua. Eu queria agradecer uma vez mais a você o convite e desejar sucesso nesse novo projeto e que Jesus te cubra de bênçãos. Vou colocar a música da Ave Maria, como eu sempre faço, convidando a todos, então, para que coloquemos numa posição confortável, respirarmos profundamente, soltando o ar, relaxando. Que cada um de nós que aqui estivermos, possamos receber as bênçãos da espiritualidade maior. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, abençoe a cada um de nós. Abençoe esse projeto da Martiele, que ela possa levar avante e seguir em frente nessa jornada de divulgação da mensagem de Jesus. Agradecemos a todos vocês que aqui estiveram, pedindo que Jesus possa abençoar seus lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas a quem magoamos, aquelas pessoas que nos magoaram, que a gente possa desenvolver a tolerância e a paciência e que estejamos sempre vigilantes em nossos passos, em nossa direção. Se conosco, Senhor, agora e sempre, nos dê uma noite de paz, nos dê uma noite de luz. E agradecidos pela oportunidade, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Lembrando que amanhã nós temos o Aloísio Sônego lá na nossa página do Facebook, da nossa casa espírita, nosso lar aqui de Dores de Campos. Então, se vocês puderem dar uma passadinha por lá, sejam bem-vindos. E mais uma vez, obrigado por nos acompanhar até aqui. Uma ótima semana para todos, que a gente tenha uma ótima noite de sono, tranquila. Começamos a semana firmes, fortes, com muita paciência. E tchau para todo mundo. Obrigado. Tchau, Luísio. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo a todos. Beijo, um abraço para todo mundo. Tchau.